Fala galera, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui que às vezes o pessoal me pergunta muito sobre qual mesa comprar, né? Essas mesas mais de entrada, de rack, né? Que são mais em conta. Então o pessoal pergunta muito, né? Estão vendendo muito essas mesas menores que são custo-benefício e são baita ferramenta, assim, que é uma baita ferramenta. Então o pessoal me pergunta bastante, né? Qual comprar, quais são as diferenças. Então eu tô fazendo esse vídeo nesse intuito, né, da galera que tem dúvida, não conhece bem o equipamento, não teve acesso. Às vezes a pessoa nunca teve acesso a uma mesa digital ainda, tal. Então acaba me perguntando. Então eu tô trazendo aqui as mesas que eu acho mais custo-benefício, né? E que estão ali no limite, né? Mínimo ali de você ter numa igreja assim, tocando com banda. Ok, então vamos lá. Para começar, eu vou falar sobre uma mesa que praticamente quase não tive contato com ela, tá? Eu não tenho uma experiência com ela, mas é uma mesa bacana que é a Mackie DL16S, tá? Que eu tô começando a mostrar aqui a parte física, né, dos inputs e outputs, antes da gente ir para a parte do mix edit de cada uma, tá? Então a gente vê aqui, ó, que ela é uma mesa que ela tem 16 canais, tá? Sendo 8, os primeiros 8 aqui sendo XLR e os outros 8 de baixo aqui sendo combo XLR P10, tá bom? Então eu consigo colocar aqui até 16 microfones, tá? Ou instrumentos, né? Nessas entradas combos aqui de baixo, tá bom? E aqui as saídas dela eu tenho para fazer auxiliares do 1 ao 6 aqui, tá vendo? Então para se eu tiver que ligar retorno de palco, aqueles que vai no chão, woofer e vias de músicos aí de fone de ouvido, eu tenho essas saídas aqui, ok? E aqui mais o LR dela, XLR, tá? Quando eu falo ligar woofer, né, é que eu gosto sempre de ligar separado, mas nessas mesas aqui não sei se é tão viável, porque ela tem um pouquinho a saída, talvez não seja tão viável você ligar o woofer separado, né? Então, às vezes compensa aí comprar um processador separado. Hoje em dia tem processadores no mercado aí com preço bem em conta. Então, o que, que dá para fazer? A gente puxa o LR, joga no processador e o processador vai pegar a soma desse LR e você consegue dentro dele mandar para um woofer, né? É... Lógico que tem sistemas também que facilitam isso. Eu já vi sistemas que o som ele passa pelo woofer, né? E o woofer faz o corte e manda o som limpo para cá, para as caixas de alta em cima, né? Então você acaba podendo fazer sem ter um processador, né? Eu posso explicar isso melhor em vídeos mais para frente. Mas enfim, então eu tenho aqui a saída LR, mais 6 saídas aí para me fazer retornos, ok? Então ela é uma mesa bem legalzinha, ela tem aqui, ó, saída de interface para você poder ligar no computador, tá? Para poder fazer gravações aí numa DAW, um Reaper, um Pro Tools, Cubase, enfim. Né? Aqui a saída para você ligar no roteador, porque todas essas mesas aqui, infelizmente o sinal do roteador dela, ela tem, mas é bem fraco, tá? Então não é muito confiável, mas é legal você pegar um roteador bom, com alcance legal aí e ligar nela, tá bom? Para você não ter problema, tá? E aqui ela tem uma saidinha de fone também, tá? Para você estar monitorando aí, fazendo a sua checagem aí, tá? Agora indo para a parte do Mix Edit dela, aqui eu tô no computador, né? Mas se você for baixar no celular, ele é praticamente igual, é igualzinho esse aqui, tá? Chama Master Fader, tá? Então eu tenho aqui os meus canais, né? Ele é de rolar, tá vendo? Não gosto tanto. Eu sou meio acostumado com Behringer, né? Então eu gosto daquelas abinhas do lado que eu aperto e ele já vai para as sessões, né? Estilo Behringer, Mix Station. Mas enfim, isso é só uma preferência. Então eu tenho aqui todos os 16 canais dela, tá? Aqui tá tendo mais, mas é porque, quer ver? Pera aí. Eu tô com a opção selecionada da 32. Vamos pôr 16 aqui. Aí, ó, agora sim. 16 canais, tá vendo? Então eu tenho aqui mais 4 efeitos, tá? Tenho 6 subgrupos e mais 6 VCAs aqui, tá vendo?
Então ela é bem legal, tá? Não tem tanto segredo. Dou um clique aqui, consigo renomear o canal. Por exemplo, Kik, que o primeiro está renomeado, consigo colocar até uma cor aqui. Opa. Consigo colocar uma cor, laranja, tá vendo? Fica laranjinha aqui. Ela é bem bacana. Aqui eu tenho um multi do canal. Consigo fazer grupos de multi também para mutar vários multis. E é bem completa, tá? Aqui ó, eu tenho o EQ, tá? Que eu tenho aqui ó, o corte de graves, né? O filtro. E mais 4 bandas de equalização, tá? Então bem legal. Então aqui as 4 bandas eu consigo trabalhar. Aqui é o corte de graves e tal, tá? Quando eu peguei ela a primeira vez, eu não achei ela tão intuitiva. Eu cheguei nessa parte aqui e eu travei. Eu falei assim, pô, cadê o. Aí eu comecei a mexer aqui em cima e tal. Eu falei assim, cadê o compressor? Cadê o gate, né? Que eu sei que tem, né? E eu perdi um tempo tentando achar, tá? E aqui, ó, aqui tudo ela vai me dando, ó, canal 1, aqui nessa barrinha de cima aqui, ela vai me dando as informações do que tá acontecendo, ó, tá vendo? Ó, o filtro, ó. Ele fala dB, está falando a frequência que eu tô, tá? Aqui, ó, shelving, consigo, não, o grave não consigo mexer no filtro, no tipo de filtro, ó, duplo clique ele volta, isso é bem legal também, ó. E o legal é que ele não volta pra frequência que ele tava, ele volta na frequência que eu tô, né? Ó, o 24 quando você clica ela volta pra frequência. Enfim, só formas diferentes, né? Não é nem melhor nem pior. Ah não, tem o bell sim, ó, shelve, bell, ó, o sino, tá vendo? Consigo controlar o kill aqui, largura, shelving que é prateleira, ó, bem bacana, tá? Não é uma mesa que eu tive quase contato, então pra mim muita coisa é surpresinha também, mas é uma mesa bem bacana. Aqui também, ó, shelving, bell. Só nos do meio que eu acredito que, ó, no meio já não consigo escolher o filtro, lógico, porque é sempre, aqui, ó. É sempre o bell, né? Porque tá no meio, então é sempre o bell, sino, tá? Aí, aqui modern, vintage, aí ele muda aqui, ó, por um equalizador tipo mesa analógica, né? Lembra até os botões dos NIV aqui, ó. Então eu consigo selecionar a frequência e eu tiro ou coloco. Ó, 1.6, frequência de médios, frequência de agudo, até 15K. Legal, né? E aqui o corte de grave, né? O high pass filter. Consigo fazer até 300. Ó, bacana. Vintage, modern. E aqui parte de presets, né? Toda mesa tem ali. Uns presetzinhos. Que é legal pra quem tá começando aí. Mas não aconselho ficar preso a isso aqui não. Tem que aprender a equalizar aí cada instrumento aí, tá bom? Não ficar dependendo de presets. A não ser que o preset seja seu mesmo. Se foi lá e criou um preset pra alguma coisa, é pra facilitar na correria, você adiciona o preset. Tá? Aí beleza, eu cheguei no equalizador, aí eu descobri que apertando aqui e rolando, vamos ver se vai. Aí eu vou pra parte do gate do compressor. Então eu perdi um tempo pra descobrir isso aqui, cara. Ó, vamos lá, então pra baixo aqui eu tenho gate, compressor. Os controles normal, né? Threshold, range, ataque, hold, release. Esse vídeo aqui não é pra ficar ensinando a mexer em ferramenta, tá? É só pra falar um passadão aqui falando das mesas, tá? Vídeos futuros aí a gente pode estar falando das ferramentas. Ó, vintage, ó, ele muda também para um compressorzinho vintage, tá vendo? Gate, quer dizer. Lembrou até os controles um pouco do 176, né? Preciso até confundir o compressor aqui, ó. Médium, lento, médio e rápido, né? Legal, né? Moderno. E aqui o compressor, mesma coisa. Os controles do compressor e do gate são iguais, né? Não é a mesma finalidade, mas são iguais. Tá, então aqui a mesma coisa, ó, vintage, olha lá, ele também coloca, aí só que aqui eu tenho a razão da compressão, né, 2x1 até 20x1, compressão mais pesada, legal, né, vintage, modern, tá, passando essa parte aqui de gate compressor, eu tenho aqui as mandadas, né, então, como ela tem 6 mandadas de auxiliar, então aqui eu consigo fazer as mandadas e mutar também, aqui ela tá mutando inteiro. Eu não sei se dá pra mutar individual, tá, gente? Como é uma mesa, como eu falei, não tenho muito acesso. Mas enfim, aqui, ó, eu consigo fazer as mandadinhas. Acredito que dê, sim, pra fazer isso. Ó, tá mudando de cor aqui, tá? E aqui as mandadas do FX, ela vem com 4 máquinas de FX, que eu vou mostrar pra vocês também, tá? E aqui eu escolho se eu quero que vai pro meu master, o som desse canal ou não, tá?
Então eu tenho todos os subgrupos dela aqui, os 6, se eu quero que vai para o subgrupo, tá? Posso mandar para mais de um subgrupo se eu quiser. VCA, a mesma coisa, se esse canal vai para o VCA ou não vai, tá? Pro grupo de mute, para mim conseguir mutar vários canais ao mesmo tempo, ou desmutar, então aqui eu escolho, tá? E esse view aqui acredito que seja pra mim fazer alguma tela personalizável, tá? Não me aprofundei nisso não, pra falar a verdade. Mas enfim, aqui eu tenho o ganho do canal, tá? Mais 48 volts para quando é microfone condensador, tipo over de batera ou direct box que seja ativo, precisa de phantom aqui. Inversor de fase, tá? Aqui se eu quero o mic pré ou se quero pegar do USB, né? Tô mandando aqui do USB aqui para mixar ou da entrada física dela lá, que é o Source, né? Então bem bacana a mesinha, tá? E enquanto eu tô mexendo aqui, eu tenho acesso ao volume geral dele aqui, ó, né? E o pan, tá vendo? Direita, esquerda, mute, solo, para ouvir no fone de ouvido. E eu tenho também o master do meu master fader, né? Que é a saída geral da mesa lá, eu também tenho acesso aqui, tá bom? Aí pra baixo eu volto pro EQ. Então se eu quero ir direto para aquela parte lá do EQ, eu só jogar pra cima. Opa, é aqui. Tá, então são 3 telinhas aí de rolagem aí, ó, tá? Acredito que no tablet você arrasta o dedo aí e ela vai. Legal, né? Aqui eu tenho uma visão geral aqui dos faders, né? Mas é só pra ver mesmo. Tipo um meter, né? Porque ele não tá mexendo, tá vendo? Aqui é a parte inicial dela, né? Dos faders. E eu também posso aqui colocar um fader só. E eu já pego aqui aquela parte lá já é um atalho pra mim, pra aquela parte das configurações dele, do canal aqui, ó. Só apertando aqui direto ela já vai, tá vendo? Se eu ter que dar duplo clique aqui e fazendo assim, é só eu vir direto aqui, ó, tá vendo? Ela já aparece diretão já. Aqui eu tenho os FX dela, então eu tenho 4 máquinas de efeito, que as 4 vão me dar as mesmas opções. Então aqui eu tô na máquina 1, por exemplo, aqui eu seleciono qual efeito que eu quero, tá? Então tem o Reverb Plate, Ambience, Small Room, Médio Room, Room Largo, Hall, Catedral, tal, aquelas Spring, que de mola, né? Delay Mono, Echo, Stereo Delay, Ping Pong, tá? Então tem uns efeitinhos aqui, ó, Phaser, Tremolo, Rotary, que simula aquela caixa Leslie, Mono Chorus, Stereo Chorus, Flanger, Mod Delay, Sweep Filter, enfim, tem bastante coisinha assim, tá? Nessa parte de delay e reverbs e tal é bem legal, tá? A única coisa é que nas 4 você vai ter a mesma coisa, tá? Ela não muda. Então é sempre a mesma coisinha aqui. Então são 4 efeitos. Então você vai escolher um por reverb, você vai por delay. No outro, de repente, você quer usar um segundo tipo de reverb para um instrumento específico, alguma coisa assim. Que é para mutar o efeito, tá? Bem bacana, né? Tá, aqui eu escolho entre a mesa que eu estou usando, né? A DL16SE e a 32. Aqui as configurações dela, tá? Não vou entrar tanto em mérito disso, mais parte de flow mesmo de mixagem, tá? Aqui se eu quero selecionar tudo de uma vez os pré-amplificador dela, né? Que é as entradas, os ganhos dos canais, né? Então eu consigo selecionar tudo por aqui. Ela tem um oscilador, aqui os inputs, tá? Ela te possibilita você ligar, por exemplo, usar 2 canais para um mesmo input, né? Por exemplo, eu vou usar um efeito RAS na guitarra e eu preciso que o canal 1 e 2 pegue o sinal do 1. Então eu consigo fazer isso, tá vendo? Então eu tenho aqui o canal, eu tenho o mic pré aqui. Então, eu quero que o canal 2 ele pegue o sinal do mic pré 1. Então eu venho aqui e coloco assim. Então, tá vendo? O mic pré 1 tá mandando sinal pro canal 1 e 2 dentro dela, tá? Posso até fazer com mais canais se eu quiser, tá bom? Então, né, é bacana por causa disso, tá? Tá, aqui já é a parte de USB dela, né, tal. Output, talkback. Esse talkback aqui, acredito que ele funcione, mas você tem que usar o input, um dos 16 input lá, tá? Não tem entrada de microfone separada para usar um talk separado, tá?
E aqui, né, clear solo. Se eu apertei algum solo lá e quero desfazer, eu aperto aqui. Os meus 4 mute, né, que eu selecionei lá, ele vai mutar. Tá? Aqui é o monitor e o talk. Tudo bonitinho aqui. Se eu quero falar, eu aperto e falo. Então eu acredito que você liga no microfone lá em algum input dela, se configurando para ele ser o talk, ele vai obedecer por aqui, tá? Assim, das 4 mesas que eu vou falar, acho que talvez por eu ter menos contato com ela, foi a que eu achei um pouco menos intuitiva, mas ela é intuitiva, tá? É coisa aí que você em uma semana aí no máximo aí, acho que você estudando aí você já começa a ficar craque nela, tá? Não tem nada de mistério não, tá? É uma mesa bem legal. A única coisa aqui que eu peguei umas dúvidas aqui, ó. Por exemplo, eu quero ir para minha parte de FX aqui, ó. Então eu tenho aqui os meus auxiliares, né? O master dos auxiliares, eles têm esse EQ gráfico aqui, tá? Nos master, não é o mesmo EQ do canal, tá? Só que aí ela não vai ter compressor, tá? É uma coisa que ela não tem. Aqui é para ligar e desligar. Aqui para me ligar o RTA, né? Que aí fica as ondinhas aqui, passando aqui do que eu tô fazendo. Mais 2 vezes ela dá um zoom, tá? Achei que dá para enxergar bem assim, tá bom? Então assim, então eu tenho esse master fader aqui, o master do canal, eu tenho esse tipo de equalizador aqui, né? Que é bem legal. Né? E aqui eu volto para os canais, aqui apertando na mesa aqui, já volto para os canais de kick. Então assim, uma mesa bem legal. Preço dela aí, em média de 5, 6 conto. Hoje, no dia que eu tô gravando aqui, a média dela, tá? Então tá na média aí da XR18. Ela é bem concorrente da XR18, porque ela tem as mesmas quantidades de input. Input não, porque a XR ainda tem 2 P10 a mais, mas é praticamente quase que a mesma mesa, tá? Então é bem concorrente dela aí, tá? Então uma das mesas bem legais aí do mercado, tá bom? Todas essas que eu tô falando aqui eu recomendo, assim, que são empresas legais, né? Tá vindo muito marca nova aí, chinesa e tal, mas assim, isso aqui são de marcas já conhecidas e tal. Ó, quando eu coloco aqui, ele vai me mostrar aqui, tá vendo? Deixa eu fazer uma baguncinha aqui pra ele mostrar. Olha lá, ele me mostra, aqui tá desligado, ó, liguei. Ó, ele me mostra aqui, tá vendo? Bacana, né? Aqui, ó, XR18. Então aqui é o painelzinho dela, a gente pode ver até que tem algumas coisinhas a mais aqui, como o MIDI e tal, do que a Maqui, tá? Então o que eu tenho aqui? Tenho aqui para ligar o roteador, né? Tem um USB também, que ela também serve como interface para você gravar no computador, tá bom? E eu tenho aqui 16 entradas combo, isso eu já achei legal. Mais legal que a Maqui, porque a Maqui ela tem 8 combo e 8 XLR, aqui eu tenho as 16. E ela vem mais 2 P10 aqui, ó, pra fazer um estéreo aqui. Ou um mono ou um estéreo, né? Mas eles só tem um canal lá dentro. Então eu não consigo dividir esse canal para virar 2. Ele é um só que estéreo, tá? E as saídas dela aqui é igual a Mackie DL16, né? Que eu tenho 6 saídas aqui para eu fazer meus monitores. Seja de palco, seja de NIR. E eu tenho aqui meu LR, tá? Então é a mesma coisa, a questão do woofer, tudo, igual eu falei na DL16, tá? Então eu tenho poucas coisas aqui, poucos recursos de saída, não são tantos, né? E ela tem uma saída de fone também, tá? Inclusive dá para transformar essa saída de fone via FX em um auxiliar, tal. Mas enfim, não é o escopo desse vídeo falar disso. Ela tem uma saída de fone, ela também tem saída própria para usar Wi-Fi, como as outras é fraca, tá? Então recomenda-se colocar um roteador, tá? E é uma mesinha também pequenininha, bem compacta, bem legal, tá? Gosto muito dela, assim, acho bem legal. Acho que a questão de indicar pouco ela seria mais por causa dessas saídas aqui, tá? Mas, a quantidade, no caso, né? Mas ela é uma mesa, assim, que é bem bacana, tá bom? Bom, falando do Mix Edit dela, um Mix Edit também bem intuitivo, tá? Até bonitinho, tal, tudo pretinho, tá? Aqui eu seleciono o canal, né, que eu quero mexer, né? Então, assim, eu tenho que clicar em cima do número. Se eu clicar em outro lugar, ó, pode ver, ele não obedece, tá? Aqui ele já mudou para outra coisa. Aqui. Então eu clico em cima do muro aqui, ó. Eu clico em cima do número aqui, ó, ele obedece, tá vendo?
E eu posso até, ó, usar a bolinha do mouse para poder subir e descer aqui. Beleza? Então eu tenho aqui ela, aqui eu ganho, por exemplo, tá, ali tá mais fácil aqui, tá? Então eu selecionei o canal 1 aqui, quero mudar o nome, por exemplo. Então vamos lá. Aperto com o botão direito aqui em cima do número e já aparece aqui, ó, para eu mudar o nome. Kick. Por exemplo, se quiser mudar de cor, aperta aqui, ó, cor vermelho, tá vendo? Solo, mute, tá? Que eu aumento. Essas bolinhas aqui é para me decidir em qual subgrupo eu quero, tá? Aqui, ó, o botão de 48 volts, que eu enxergo se ele está acionado ou não, inversor de fase. Aqui eu tenho o meu EQ, né? E aqui eu tenho o meu compressor, tá? E aqui eu tenho no caso o meu pan, tá vendo? Ó. Se eu dar o duplo clique aqui, ele volta pro meio, tá? Então essa abinha aqui é a parte do mixer, né? Que é essa parte aqui. Se eu colocar o channel, ele continua com os faders aqui embaixo para me controlar. Só que ele me mostra toda a parte do meu channel strip aqui. O que eu acho legal nessas mesas de pouco canal é que fica tudo na tela, né? Então eu tenho até os meus 16 canais aqui na tela, que eu acho bem legal. Mais o meu auxiliar lá, que é o 1718, né? Então eu acho bem bacana. Então voltando aqui ao meu channel strip, ó, eu tenho 48 volts, inversor de fase, tá? Aqui a parte do FX, USB em vez de ser o source, tá? O mic ganho, que é o ganho de entrada. Então tá vendo? Ó? Se eu aumentar, ó, vou colocar no máximo, ó, ficou no máximo. Se eu zerar, ele zerou aqui de novo, tá vendo? Então eu tenho o meu ganho aqui. Aqui eu tenho um controle, assim como na X32, que no painel físico dela lá, ela me mostra os botões mais simples, assim, do gate, do compressor, o threshold, né? E se eu quero fazer uma mudança mais profunda, eu tenho que entrar lá na telinha. Mas pra mim, só controlar o threshold lá é a mesma coisa aqui, ó. Do gate, ó, tem o threshold, que ele vai mostrar o tanto que ele tá reduzindo, né? É um viewzinho. Aqui pra ligar e desligar. O equalizador, mesma coisa, e o compressor, mesma coisa, ó. Aqui eu controlo o threshold, tá? Aqui, ó, eu controlo minha frequência do low cut, ó, que tá fácil aqui, eu ligo e desligo, low cut, tá? Aqui as mandadas dos meus auxiliares, ó, do 1 ao 6, tá vendo? Quanto que eu quero mandar para cada um, tal. Os efeitos, que ela tem 4 máquinas de efeitos também, que eu vou mostrar, tá? Aqui é o LR, se eu quero que vá pro LR ou não. O PAN, direita e esquerda. Tá, Automix é uma parada de automação que você faz, enfim. E aqui é se eu quero, ó, acendendo a bolinha aqui, tá vendo? Ó? Então se eu quero, ó, algum desses o VCA no caso, tô com subgrupo na cabeça. Se eu quero que vá para algum VCA, ó, eu seleciono por aqui. E multigrupos, tá? Por exemplo. Então eu tenho um aqui, se eu também quero vá para o multigroup 1. Então eu venho aqui no meu multigrupo que está aqui embaixo, ó, tá vendo? Eles acendem junto, ó. Então eu consigo controlar tudo por aqui. Então é bem fácil de mexer, não tem segredo mesmo, assim. O negócio é bem legal. Tá, canal 4 e tal. Que eu acho que, se eu não me engano, aqui é o sinal de entrada e o sinal de saída, tá? Da mesa. Isso aqui é bem bacana também, tá? Aí aqui eu tenho a parte dos inputs. Então vamos lá, ó. Analog input, ó. Por exemplo, estou no canal 1, mas eu quero que o canal 1 receba o sinal do input 2, ó. Só fazer aqui, ó. Bem parecido com o X32, ó. Tá vendo? Bem bacana, muito intuitivo, muito legal. Tá. Aqui é o USB Trim, que é o ganho do USB no caso, o low cut, que eu consigo controlar ainda a questão do low cut. Tá. Aqui é FX, escolher qual a máquina do FX. Então eu tenho Phantom, inverter fase e Stereo Link, né? Por exemplo, ó, o canal 1 ficou linkado com 2, é aqui, ó. E aqui eu tiro, ó, bem bacana, tá? Muita coisa que tem aqui, ó, ela repete aqui, tá? Aí eu tenho a parte de gate, ó, tem uns presets até mais fácil aqui já, ó, na cara aqui, ó, tá vendo? Ó, bumbo, caixa, acústica, acredito que é violão, vocal, tá vendo? Vai mudando, legal, né? Aqui o threshold, range, ataque, hold, release,
tá? Chip, frequência, se eu quero pegar numa frequência específica, tá? É aqui, ó que bacana isso aqui, ó. Aqui tá no gate, mas eu posso escolher expander. Isso aqui para microfone é uma maravilha, tá? Em vez de porque o gate ele é mais brusco, né? Ele fecha assim, mais brusco, tal. Como a voz é uma coisa muito sensível, você não quer aquela picote, geralmente a gente usa o expander no lugar do gate, tá? Na voz, assim, que fica bem mais macio. Equalizador, tá? Bem legal o equalizador dela. Ele não mostra aqui ó, as frequências, aqui poderia mostrar, né? Pra facilitar, mas ele mostra aqui embaixo, tá? Então a frequência, eu tô em 257, eu vou andando. Posso tanto pilotar com o mouse, tá vendo? Como eu posso também pilotar por aqui, ó. Pra ser mais preciso, ó. Ganho, tá? Frequência, ele vai andando. E o kill aqui, ó. Tá? Quero mudar o tipo de filtro. Por exemplo, aqui está em peak, né, que seria bell, né? Então eu quero em shelving, pum, virou shelving. Desliguei o low cut, ó, agora ele vem até o final, tá vendo? Liga no low cut, que eu escolho a frequência. Posso digitar a frequência também, ó, para ser mais rápido. Então é bem bacana. Dou um duplo clique, ele não volta igual os outros, tá vendo? Isso aqui eu não achei legal. Mas o botão de reset tá perto aqui também, se eu quiser zerar, isso aqui às vezes faz uma falta. Em mesas que não tem, ó, pum, perto ele volta. RTA, né, para o gráfico do que está entrando no sinal aqui, você consegue ver, deu uma microfonia e tal, você consegue ver que frequência que está dando a microfonia. Enfim, bem legal, tá? Ó, aqui eu consigo transformar em cortes de agudos, no caso, high cut, ó. Pronto, virou um high cut, tá vendo? Tá? Eu gosto bem do EQ dela. Eu lembro bem o X32 também, bem parecido. Compressor, mesma coisa, né? Aqui os presets, liga e desliga compressor, tal. Enfim, é bem completinho também, né? Threshold, tal. Tá bem legal. E aqui as mandadas, né? Aqui eu tenho 6 buzzes aqui, os volumes das bandadas que eu quero mandar, ó. Tá? Você pode ver que ela meio que se repete, né? Ó, aqui também eu tenho as mandadas e tal. O legal é que se eu estou mexendo alguma coisa nessa tela, eu já quero fazer uma mandada, eu consigo fazer daqui. E aqui também eu consigo fazer. Tá vendo? Aqui as máquinas de FX, 1, 2 e 3. A mandada que eu faço para FX. Tá? Aqui é uma coisa bem legal também, que eu consigo individualmente escolher se esse canal ele vai pré-fader ou pós-fader, pós-EQ e tal, enfim. Consigo fazer isso, ó, individualmente por canal. Isso é bem legal. Se eu não me engano, na DL16 é tudo junto, não dá pra fazer não, separado, tá? Aqui você pode ver que já tá até, os efeitos são até em pós-fader, geralmente efeitos se usam em pós-fader mesmo, tá? Mas você pode mudar se for de sua preferência, tá? Então é bem bacana, tá? E aqui as informações de main aqui, né? Então vamos lá. Aqui eu tô no centro, se eu quero que eu apoie LR ou não. Ó, multigrupos, ele me fala que ele tá no multigrupo 1. Inclusive eu posso desabilitar aqui, tá? Enfim, aqui é ganho reduction, né? Acredito que é pro... Tá me falando aqui coisas do compressor, tá? E aqui é toda a minha parte de FX. Ó, tem as minhas 4 máquinas aqui que eu vou estar explicando melhor mais pra frente. Mas aqui, ó, se eu quero insertar ou não, ó, tá vendo? Direto no canal e tal. Ó, aqui eu já tenho um tap tempo, porque tá um delay selecionado. Os outros se eu selecionar delay também me dá um tap tempo. E aqui é o meter geral, consigo ver o meter de forma geral da mesa. Do que está acontecendo na mesa toda. Até intranet tem aqui, ó, que é os retornos personalizáveis que tem, né? Bacana, né? Aí aqui a parte de configurações e tal, não vou entrar muito nessa parte não, né? Mas ela tem as telinhas aqui, ó, de configurações, ó. Os IOs dela e tal. Bem bacana, a parte de saving, de copiar, de colar, tá ligado? Ó, tá? Aqui se eu quiser selecionar aqui, ó, o Buzz 1, por exemplo, então eu vou fazendo minha mixagem pro Buzz 1 aqui de volumes, tá vendo? Buzz 2, vou fazer minha mixagem pro Buzz 2 de volumes, tá? Bem legal. Tá? FX mesma coisa, apertei FX1, vou pilotando aqui para FX1, bem intuitiva, intuitiva mesmo, tá? Bem legal. Tá? Aí eu quero voltar pro main, eu aperto o main aqui, tá vendo? Quero solar o canal do master, ó, solei vários aqui, ó, clear sol,
Aí ela apaga, tá vendo? Aqui ela me dá uma prévia aqui dos efeitos que estão selecionados. Multi do canal. O Master também tem, ó, o EQ do Master. Aqui tem o compressor do Master, né? Bacana. E aqui, se eu selecionar aqui, ó, o meu FX, eu tenho o EQ do meu FX. EQ, só EQ, ela não tem compressor do FX, tá? E aqui, ó, eu consigo selecionar também se ele é pré ou pós e tal, tá vendo? Bem bacana. Aqui na parte dos efeitos, ó, tô no FX1, por exemplo. Então eu consigo selecionar, ó, o tanto de coisa que eu tenho aqui, bicho. Ó, isso aqui é tudo reverb, vintage room, nananã. Ah, já começa os delays aqui, ó, stereo delay. Ó, o mesmo da X32, tá? Eu usei esse aqui, inclusive. Então, ó, mood filter e tal. Chorus, flanger, delay com chorus, enfim, muita coisa, ó. E o legal é isso aqui, ó, que é o diferencial que não tem nas outras mesas. Deixa eu ver. Ó, Pultec, tá vendo? Equalizadorzinho do Pultec. Estéreo guitarra, ó, tem um simulador de ampli de guitarra, bem legal. Estéreo tube, vintage, nossa, muita coisa, mano. Dá pra pirar aqui. E os compressores, que eu acho bem legal, ó. Dual Comp, ó, 1176, tá vendo? Deixa eu achar mais aqui. Enhancer, que isso aqui é, se não me engano, é pra adicionar harmônicos. Deixa eu achar mais compressor aqui. Stereo Compressor, ó, que é o LA2A, Teletronics, enfim, bem bacana. Você pode usar, por exemplo, 1 e 2 para fazer reverbs, o 2 para fazer delays e o 3 e 4 para fazer compressão paralela, por exemplo. Dá pra você brincar bastante fazendo. Apesar de ser uma mesa um pouco limitada, ela te dá uns recursos bem bacana disso, tá? Então essa aqui é a XR18, tá? Uma mesinha que particularmente eu gosto muito. Ela é bem bacana, então eu tenho aí total de 18 canais aí, sendo dois P10 em estéreo, né? Canais de mic pre aí são 16, pequenininha, compacta. O pessoal que usa fala que ela é muito durável, ela aguenta pancada, aguenta porrada na rua, dura bastante, tá? Tem a versão dela da Midas também, que é a MR18, né, que já vem com os prés Midas mesmo. Esse aqui é pré-Midas, só que aquele pré-design Midas, né? E tem o pré, o Gold deles é o da Midas mesmo, né? Que aí ela tem uma qualidade aí a mais aí e tal. Mas essa aqui aguenta o tranco tranquilamente, tá? É uma mesa que eu acho bem legal, só acho que ela vende um pouco menos por causa das saídas dela. Mas, assim, dependendo da igreja, 16 canais aí para uma igreja pequena aí, você consegue se virar de boa, tá bom? É só usar a cabeça. Depois a gente vai falar aí de como ligar algumas coisas, mas dá pra usar tranquilamente, tá bom? Agora, deixa eu ver aqui, se já falamos tudo dela. Beleza, então vamos pra... acho que é a mais vendida, né? A Wii24, tá? É uma mesa bem bacana, instalei uma semana passada, inclusive, numa igreja. É uma mesa bem legal, tá? A questão de tamanho, ela é menos portátil que as outras, ela é um pouquinho maior, mas também tem mais entradas e saídas, né? Então é justificável. Então nela aqui, o que eu tenho aqui? Ó, duas saídas de fone, o LR dela, que eu tenho a opção de tanto P10 quanto XLR. Muita gente às vezes fala assim, vou ligar um woofer, então vou ligar o XLR para as caixas de cima e um P10 aqui pro woofer. Não façam isso. Porque acontece, essa saída dela tem uma impedância. E essa saída P10 e a Canon, elas estão interligadas. Então se você ligar dois cabos aqui na mesma saída, ela vai dividir essa impedância entre esses dois cabos e o sinal de ganho da sua mesa vai cair absurdamente, assim, tá? Eu sei porque eu já tentei fazer. Então não façam isso, tá? Então ela é feita para usar ou P10 ou XLR. Se ligar os dois não vai dar bom não, tá? Então eu tenho aqui mais 8 saídas XLR, tá? O pulo do gato dessa mesa aqui é que internamente ela tem essas 8 canais aqui de auxiliar, só que ela tem mais dois canais flutuantes lá, tipo digital lá, que é o 9 e o 10, que você pode jampear e fazer a saída 1 e 2 do fone de ouvido virar auxiliar. Então ela pode ter 10 auxiliares. Você vai perder as saídas de fone, mas você vira 10 auxiliares. Ou de repente 9 auxiliares e continua com uma saída de fone, né? Isso é bem legal, por isso que é um dos motivos que ela é muito vendida.
Ela tem os controles físicos aqui, que é o volume do fone, que as outras têm também. Só que ela tem esses botões físicos aqui do LR do Master aqui, tá? Então ela tem internamente o volume do Master e tem aqui também, tá bom? A anteninha também o Wi-Fi dela ela vem fraco, tá? Também, então é bom colocar as saídas para colocar um roteador, tá? Aqui, ó. Ela tem aqui na lateral aqui as saídas de roteador, tá bom? Para colocar, porque ela é fraca, né? Essa que eu fui instalar semana passada é incrível, não sei como, mas ela tava do lado do notebook que eu tava mexendo. Pode ter sido que seja o Note também, né? Não sei. Mas ela, você acredita que perdia sinal, assim. O Note do lado dela e ela dava connecting, ficava dando aqueles connecting e perdia o sinal com a mesa, com o notebook, né? Entre a mesa e o notebook. Uma outra igreja que eu fiz som esses dias também era uma UI24, ficava atrás do palco, do altar ali. E até ao meio da igreja ali funcionava legal. Se eu fosse mais pro fundo da igreja, ela começava a desconectar. Tá bom? Então é muito fraco. Inclusive eles tinham também um roteador externo lá, só que aí eu não sei a qualidade do roteador, se ele era potente, também dava problema. Então sempre coloca um baita no roteador potente. E se você vai trabalhar com um computador para controlar qualquer uma delas e o computador fica paradinho no lugar, eu aconselho até pegar o roteador, puxar um cabo de rede e ligar direto nesse computador. Com um cabo direto, assim, sem precisar do Wi-Fi. Sabe? Deixa o Wi-Fi para quando você tiver com um tablet, um celular andando pela igreja. E se você tiver um computador que ele fica parado ali num lugar de house mix, ali alguma coisa, eu aconselho até ligar esse cabo de rede que sai do roteador dela, quando você instala o roteador, porque é mais confiável. Aí não vai ficar perdendo esses sinais, né? Tá bom? E uma coisa que ela tem que é diferencial que as outras não têm, ela tem uma saída HDMI e saída de mouse e teclado. Ou seja, aí você já elimina esse problema de roteamento, né? Então se eu ligar uma saída, isso aqui, uma tela direto nela com teclado e mouse, como se fosse um computador mesmo, você conecta direto com ela, tá? Só que tem um problema, tá? Isso aqui, ele força a placa dela, essa saída HDMI aqui dá uma forçada nela, e muita gente relata problemas da mesa travar porque tá saindo com a saída HDMI, tá? Então essa mesa ela tem problema nisso, tem problema de esquentar, o pessoal instala cooler, se ela esquentar ela também vai te deixar na mão, ela trava. Esquentar mais que o normal, né? Porque o normal delas elas já esquentam bem assim. Que mais? E ela também ela tem menos tolerância para trabalhar clipando, né? Clipando é quando você deixa os canais no vermelho lá, batendo no limite lá. Tá? Isso não é legal fazer em nenhuma mesa, só que na Soundcraft 24 ela trava com facilidade, assim, acredito. De travar assim nunca aconteceu comigo. Eu já vi ela com saída HDMI ela dando travada, né? Mas de clipar não, até porque também não tenho o costume de ficar clipando. Mas é uns erros bem relatados dela, assim, se você entrar nos fóruns aí, o pessoal falando, eles vão relatar bastante. Dizem também que tem que trocar a pasta térmica aí do processador dela com frequência. Enfim, ela é um pouco mais chata nisso, tá? O pessoal da Soundcraft acredito que fez um equipamento muito bom, colocou muita funcionalidades, só que a placa é meio que como se não suportasse muito isso, tá? Então falando aqui das entradas físicas dela, então eu tenho 20 entradas aqui de pré-mic, tá? Sendo 10 de cima combo e 10 embaixo XLR, né? Infelizmente também não é todas combo, tá? E as primeiras 1 e 2 aqui, ó, ela tem um simulador de ampli aqui da Digitec, tanto para contrabaixo, para guitarra, tá? Ela tem simulador aqui. Então se o músico aí, tem músico que já tem uma baita pedaleira, o cara já investe tempo procurando o timbre dele e tudo mais, não precisa você ligar nessa saída e processar o som dele, tá? Vai ter muito lugar que o pessoal é bem simplesinho, vai só com a guitarra, ou às vezes vai com uma pedaleirinha muito simples que não tem aquele timbre legal, então essa simulação aqui dá uma salvada boa. Inclusive essa igreja última que eu fui fazer, eu usei assim pro baixo de guitarra e, nossa, mudou da água pro vinho, tirou aquele som cru, aquele som duro assim, né, principalmente com o contrabaixo assim, e ficou com um som mais de instrumento, assim, de ampli, né, que lá eles não usavam amplificador, eles usavam tudo plugado na mesa, tá? E é só na saída 1 e 2, tá? Não tem como fazer nas outras. Então eu tenho 20 saídas, 20 entradas, quer dizer, aqui do pré-amp,
pré-mic, né? E eu tenho mais um LR aqui de RCA, tá? Que pra mim poderia ser P10, mas colocaram RCA, tá? Que dá pra fazer um estéreo. E eles contam também como entrada essa entrada de pendrive aqui, tá escrito play aqui, né? Então eu coloco por exemplo, eu tenho fundos musicais que sempre o pastor prega usando, então eu coloco já um pendrive com esses fundos, já que ele gosta, e tá aqui, e lá na mesa lá eu tenho um canal deles, lá eu dou o play. Aí eles contam como dois porque é um LR, né, que sai a música nesse pendrive. E esse REC aqui seria o pendrive que você coloca para gravar, tá? Essa mesa, como vocês veem aqui nessa entrada USB IF aqui, igual de impressora, é igual às outras, que você consegue gravar via DAW, ela vira uma placa de áudio, só que você também consegue gravar multitrack com pendrive, é um diferencial bem legal dela, tá? Às vezes você tá lá, tá passando um ensaio, depois quer mostrar para todo mundo ouvir lá, você não precisa ficar ligando o computador nela, tal, ela já faz isso sozinha com um pendrive. Aí você consegue reproduzir para todo mundo ouvir nela mesmo, tá? Pelos canais mesmo dela lá, como se o pessoal estivesse tocando a mesa, a música que vocês gravaram, tá? É bem bacana. E também é onde você coloca e despeja aí as cenas aí, tá bom? Tá, falamos aqui da parte física dela. A Win24 ela não tem um app, tá? Ela tem um esquema que você entrando no roteador dela aqui, conectando nela, você coloca o IP da mesa que vem escrito na traseira dela aqui, você coloca, digita o IP na barra de endereço e ela automaticamente vai abrir o sistema da Soundcraft, que eu tô com aberto aqui, mas eu não tô com a mesa aqui não. Isso aqui eles colocam um offline assim para você ver, às vezes treinar, é bem bacana. Então é exatamente isso daqui, não é um app, é como se fosse uma página, como se fosse não, é uma página de internet. Então aqui eu tenho a mesa de som, tá vendo? Os canais, ó, de 1 até 24 aqui, tá? Aqui o line aqui é aquele RCA lá que eu mostrei pra vocês. O player é o pendrive, tá? Aqui os masters dos efeitos, que são 4. Subgrupo ela tem 6, auxiliares aqui, ó, ela tem 10, como eu falei, né? E os VCA aqui ela tem 6 também, aqui meu master fader, tá? Bem legal, tá? Aqui é um atalhozinho que você coloca aqui pra... Você coloca... Ó, você consegue personalizar as telas dela, tá vendo? Esses views aqui pra personalizar. É uma mesa bem legal, tá? Apesar de não ser minha preferida, assim, no flow, quantidade de coisas que ela tem pra fazer, eu acho a top, tá? Eu só não é a minha preferida em flow. O flow dela, assim, da interface, eu gosto mais da XR18. Mas essa aqui é muito boa também. Então eu tenho um multi aqui, solo. Consigo fazer também grupo de multis aqui, ó. Tem até 6 grupos de multi aqui pra mutar ela. Vários canais ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui, ó, o LR do canal, dou um duplo clique, ele volta, tá? Essa aqui também, se eu mexer na bolinha do mouse, ela obedece, ó, que legal, tá? Então, ó, clicando no canal, tá vendo? Tenho que clicar em cima do nome aqui, ó. Se eu quero mudar o nome, eu aperto com o botão direito aqui, seguro. Tem os presets, né? Tenho o que mais aqui? Peraí, deixa eu apertar de novo. Rename, então vamos lá, igual fiz nas outras. Pra isso aqui não ficar com ciúmes. Kick. Também consigo mudar a cor, ó. Não, isso aqui é pra copiar as configurações. Opa. Volta. Aperta de novo. Color. Então eu vou aqui, ó. Só que, olha só uma faixinha que aparece aqui. Pô, Soundcraft tá de brincadeira, né? Mas tá bom. Os caras ficam um pouco cegos e já não enxerga. Stereo Link. Pra fazer 1 e 2 ficar ligado junto. Aqui é pra desfazer, né? Reset canal para ele voltar com as configurações de fábrica. Aqui, se eu quero copiar uma configuração que está nesse canal 1 passar para o canal 2, eu copio por aqui. Enfim, bem legal, né? Nessas abinhas aqui de cima, eu tenho todos os meus meters, né? Então aqui os sinais de entrada, aqui o compressor e tal. E aqui, ó, mix e você vê que está escrito mix barra gain. Então aqui no mix, quando tá laranjinha, meio avermelhado aqui, é o mix para a igreja, né? Normal, os faders normal. E se eu quero que seja o ganho de entrada do canal, eu aperto de novo aqui, ele fica vermelho, isso aqui é ganho do canal, tá? Não é mais o volume, é o ganho, tá? Aí aqui eu tenho 48 volts, né? Para quem precisa de 48, inversor de fase.
Aqui, ó, no 1 e 2, ó, eu aperto aqui, ele vira para sinal de instrumento, tá vendo? Então ele dá um boost no sinal, ó. Ao mesmo tempo ele desliga o Phantom, tá vendo? Lembrando que o 1 e 2 ele é feito para ter uns simuladores, né, de instrumento e tal. E aqui eu consigo atrasar fazer um atraso, que é bem legal também, no canal, né? Por exemplo, quero fazer o efeito raso lá da guitarra, lá eu ligo um estéreo aqui e eu atraso o segundo canal aqui, consigo fazer, tá? Então é bem bacana. Aí eu tô no canal aqui, por exemplo, no Kick, aperto a tecla Edit, que é onde eu tenho o meu channel strip da mesa. Então vamos lá, como é o canal 1, eu tenho essa parte aqui escrito Digitech, essa abinha Digitech, que é os amplis. Tá, deixa eu só ver aqui o negócio. On, tá, tava desligado. Então aqui ó, on, off ele não aparece nada, eu não consigo ter acesso ao ampli. Então eu liguei, consigo também fazer a entrada de instrumento por aqui, ó. E aqui, clicando, eu tenho toda a minha lista de amplificadores, tá? Marshall, nananã, Orange. Os últimos aqui eu consigo de contrabaixo também, tá? Transistor, nananã, metal, crunch, tá? Só que eu falei, ó. Black Bass, tá vendo? AC30, Soldano, enfim. Então, os simuladores legais é que eu controle do amplificador, ó. Ganho, level, bass, mid, grave, médio, agudo, no caso, tá? Ó, consigo fazer as mandadinhas pros... Já daqui eu consigo fazer uma mandadinha pros efeitos, né? Ó, bem bacana, tá vendo? Compressor, ó. Gate, ó, bacana. Então, enfim, tem muita coisa pra mexer. E esse aqui só tem no canal 1 e 2, tá vendo? Ó. Opa, peraí. Kick. Ó, canal 1, que é o Kick, né? O 2 também tem. Ó, a partir do canal 3 já some, tá vendo? Não tenho mais, tá? Então, beleza. Digitech aqui. O equalizador dela, tá? Dando duplo clique aqui, ele volta ao normal. Eu tenho aqui o corte de graves. O corte de graves, que eu posso tanto vir com a mão aqui, ó, e fazer o corte. Aqui ele tá me falando a frequência que eu tô cortando. Como eu posso vir por aqui também, tá? Aqui, ó, eu clico aqui no 1. Tem os graves também, ó, frequência, ganho e o kill, né? Largura. Uma coisa que não tem nessa mesa que eu acho meio chato assim, eles podiam fazer uma atualização e colocar, é que eu não consigo transformar isso aqui em shelving, né? Ó, ela não tem nenhum comando aqui, que tem um de-esser aqui e tal, mas ela não tem nenhum comando que eu transforme isso em shelving. Então só tem o bell aqui, é o pick, né? Tá? Isso é uma coisa que eu acho chato nesse equalizador aqui, que faz eu não gostar muito dele não. Mas enfim, dá pra trabalhar, tá? Então eu tenho aqui, ó, ela é bem generosa em bandas também, o corte de graves e agudo separado, mais 4 bandas aqui, tá? Aqui embaixo tem o RTA, né? Ó, simulando o RTA. Ó, aqui eu consigo gravar, tá vendo? O reset, que é legal também. Tem aqui, ó, resetei. Versão de fase. De-esser. Então tem um de-esser aqui, eu escolho a frequência, o ratio, o threshold, né? Então eu consigo, ó, fazer um de-esserzinho aqui sem comprometer os meus filtros. É legal também. Bypass é legal, tá? Pra me fazer o AB aí, pra ver se eu tô gostando antes e depois da equalização, tá? Esse Easy EQ aqui, ela até pergunta se eu quero mesmo fazer isso, ó, ela vira 2 bandas. Aí sim eu tenho o shelving, tá vendo? Só que eu fico limitado, ó, eu não consigo mudar minha frequência. Eu fico preso aqui em... que frequência que é essa que eu tô? Ela não tá me falando, mas pela bolinha aqui a gente vê aqui, ó, mais ou menos começa em 100 aqui, mas a bolinha tá mais ou menos em 80 aqui, tá vendo? Igual uma mesa analógica, ó, tá? Médios, né? Tem aqui a região de 1K, tá bem nítido aqui, tá? Não consigo fazer o kill também para reduzir, enfim. E os agudos aqui, tá? Aparentemente aqui deve estar em 8, enfim, podia ser um pouquinho mais pra lá, né? No 12, mas enfim, tá? Então assim, limitada também, né? Esse aqui eu nem uso, pra falar a verdade. Então eu tiro ele. Uma coisa que tem que prestar atenção muito nessa mesa aqui, que eu já cometi esse erro às vezes na correria, que às vezes eu vou apertar RTA, se eu não tomar cuidado com o tablet na mão, você clicar em reset aqui, meu irmão, já... Ela nem pergunta se é isso mesmo que você quer, ela já reseta mesmo, ó.
Então tem que prestar atenção nisso aqui, tá? Então esse é o EQ dela, tá? Aqui os presets, né? Gate, tá? Então temos o ataque, road, release, deep e eu tenho o threshold, né? Então eu tenho o gate aqui, né? Não tem opção de colocar expander, nada, é gate mesmo e é isso aí, tá bom? Que ele me mostra aqui, ó, quando tá tocando aqui aparece o gráfico aqui, né? Então aqui eu tenho bypass para desligar e ligar, tá? Reset para ele voltar ao normal. Compressor, mesma coisa. Só que compressor, né? O ratio tal. Só que no lugar do dip aqui eu tenho ganho. Beleza? É bem bacana. O threshold dela aqui. Ela sempre começa com o ratio em 1, ou seja, você pode tacar a threshold aqui e ela não vai comprimir, tá? Então você tem que aqui achar a taxa de compressão que você quer. Por exemplo, geralmente a gente coloca 4.1, né? Aí 4.1. Aí você mexe aqui e ele começa a comprimir. Ó, aqui ele mostra o que ele tá comprimindo, tá vendo? E aqui é os FX Sends, né? Então vamos lá. Ela vem com 4 máquinas que é fixa. Então o primeiro tem o reverb, o segundo tem um segundo reverb, delay no 3 e um room no 4. Que é praticamente um reverb também, né? Simulando uma sala ali, tá? Então, ó, todos que eu clico aqui, ó, ele vai mudando lá, tá vendo? Ó, mudei. Para me selecionar, eu clico aqui e eu tenho todos os tipos de reverb. Aqui eu tenho os tipos de delay, né? Não são muitos, não tá nem girando. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 delays aqui. É o suficiente. Aqui eu tenho meus rooms aqui, tá? Aqui eu escolho se é pré ou pós fader, né? Se eu quiser mutar a mandada aqui, eu muto desse canal no caso, né? Do efeito geral, tá? E aqui eu tenho controle dos efeitos aqui, tá? No caso do delay, por exemplo, eu tenho até um tap tempo aqui, ó. Que aqui acho que não vai funcionar, global tap, deixa eu ver. Como eu tô numa versão offline aqui, ele não tá funcionando. Tem tap aqui também. Ah, aqui funcionou. Enfim. Bacana, né? Mas em vista da XR18 ela perde pra caramba aqui, ao meu ver, né? De opções. Não tem compressor, não tem nada, só os efeitos mesmo, tá? Aqui auxiliar sends, eu escolho aqui, ó, nos meus 10 auxiliar aqui a mandada que eu quero desse canal, tá? Para quais auxiliares que eu quero. Vamos supor que isso aqui são fones de ouvido da galera da banda, né? Ah, Kik, manda mais tanto para fulano, ciclano e tal. Aqui eu escolho se é pre ou pós fader e o multi da mandada também, tá bom? Não é do auxiliar, é da mandada, tá? Patching, ok, então, não vou falar de patching não. Beleza, e aqui é uma outra forma de fazer mandada também. Quando eu aperto em auxiliar sends, aí aparece aqui em cima as abinhas dos auxiliares, tá vendo? E aqui os canais que eu quero. Então, por exemplo, auxiliar 1, batera. Ele quer kick, caixa, chimbal, tom 1, tom 2, né? Overs. Então eu vou fazendo assim, tá? Bem legal também. E aqui é o FX-Sends, né? Que é uma forma diferente de mandar também. Aqui também tem outra forma de fazer. Então tem o FX1, mando a galera para FX1, FX2, mando também 3 e 4, tá? Então tenho duas formas de fazer. Uma é aqui, né? Eu tô no canal específico, no 11, mando no 11. Se eu quero escolher o FX e mandando os instrumentos, é a forma inversa de se fazer, tá? Beleza? Aqui ele me mostra o que está selecionado, é o master do FX, tá vendo? Do FX1 no caso, e aí vai aparecer FX2 e assim por diante. Aqui é a parte de para tocar as coisas que tá no pendrive e tal. Aqui é a parte de cena, né? Para salvar a cena. Enfim, é uma mesa bem legal. Lembrando que assim, tem as faixas de preço, né? Então assim, você vai ter lá mais pra baixo, assim, tô dando no chute, né? Porque você pesquisa, você acha tudo qualquer tipo de preço. É diferença grande, inclusive. Pra quem for comprar, pesquisem bem. Mas assim, na faixa de 5, 5,5 até 6, assim, você acha XR18 e a DL16, né? Já a Wii, eu acho que já tá na faixa de 8, 9, 10, assim, entendeu? O que me faz ser vantajoso ou não comprar ela, a não ser que você obtenha um grande desconto,
é que ela já tá batendo quase no valor de uma mesa que pra mim é muito superior, assim, tá? Talvez ela, na minha opinião, bem superior, tá? Que é essa aqui, a X32 Hack, tá? Então vamos falar dela agora. Então eu tenho ela aqui, como vocês podem ver. Qual que é o primeiro diferencial que salta aos olhos, assim, do restante das mesas? É que eu tenho tudo nela mesmo. Então se eu não tiver um tablet, um celular, um computador, um nada, eu tenho tudo nela, tá? Ela é uma X32, só que sem os faders e os controles físicos lá. Então aqui, por exemplo, eu seleciono aqui se eu quero input, auxiliar, bus, DCA, main, matrix, tá vendo? E aí tem um botão embaixo ali, que ele é de apertar, eu seleciono o que eu quero. Embaixo aí eu tenho o channel level, que é o volume do canal ou do auxiliar, do que tiver selecionado lá em cima, tá? Eu tenho o solo e o mute desse canal, tá? Aqui do lado aqui é o USB, né? Então eu coloco o USB ali e tal, tem um botãozinho. Aqui para quem já mexeu com o X32 tá muito fácil, né? Home, meters, routing, livraria ali, effects, tá? Os encoders de baixo, o padrão, tá? Botões do outro lado aqui, setup, monitor, cenas, multigrupo e utilitários ali, ó. E as teclinhas de para cima, para baixo e para os lados ali de navegação, tá? Depois aqui eu tenho o level do fone do Talkback. Ela tem uma entrada individual de Talkback atrás dela, que eu vou mostrar, tá? Que é o botão que eu aperto para falar no Talkback, tá? E aqui é o volume do master, né? Do geral e um clear solo, tá? E aqui é o level do monitor ou fones de ouvido, tá bom? Então eu clico aqui na X32 grandona, ela tem esses volumes separados, que eles estão juntos. E a entrada, a saída de fone aqui, tá? Então, cara, essa mesa é sensacional. Ela é uma X32 full, só que com entradas e saídas limitadas, mas dentro dela ela é igual. Ela vai ter as 32 entradas, né? Mais 8 auxiliares, vem 40, total de 40, acho. Vai ter os 16 buzzes, tá bom? E dentro ela é idêntica, tá? 8 auxiliares e tal. Ela vai mudar só a capacidade aqui de inputs. Então aqui eu tenho o meu talkback, tá? Para me plugar, que não interfere nas minhas entradas aqui, tá? Isso é bem de boa, é separado. E a saída para monitores aqui separadinho também, isso é muito bom, tá? Aqui, ó, eu tenho do lado, eu tenho 8 auxiliares in, 8 não, perdão, 6 auxiliares in, tá? Esses RCA aqui ele tem a opção, o 6 no caso pode ser, o 5 e 6 pode ser em RCA, ou tem o P10 aqui separado, tá? Os caras pensaram em tudo aqui, bicho. Então, assim, eu tenho essas 6 entradas e tenho também 6 saídas da mesma forma, só que saídas, tá vendo? E eu tenho minhas 8 saídas aqui XLR, né? A X32 Full, elas são 16. E aqui na Compact, tanto na Compact como na Hack, eu tenho 8. Que aqui, tá vendo que os 7 e 8 aqui são para Master e sobram 6 aqui, tá? Aí você fala assim, Hudson, então é igual uma XR18. Eu tenho aqui o 7 e 8 para fazer meu LR e sobram só 6. Não, porque, como eu falei aqui em cima, eu tenho 8. Perdão, tô com 8 na cabeça. Eu tenho 6 saídas, só que ela é TRS. Qual que é a diferença do TRS para o Canon embaixo? Nada. É só o plug que é diferente, tá? Porque essas saídas aqui são balanceadas tanto quanto as de baixo. Ela também tem três pinos, que é positivo e negativo, né? O hold, o code e o malha, que é o terra, e aqui é a mesma coisa, tá bom? Então não muda nada, a diferença é que aqui você vai pôr um P10 e aqui você vai pôr um XLR, tá? Funciona da mesma forma, tá bom? Então o que acontece? Olha só que legal. Eu posso fazer, por exemplo, toda a minha saída de PA, eu posso fazer por esses P10 aqui, vamos supor. Então vamos supor que geralmente as igrejas pequenas, elas vão usar no máximo 4, que seria LR, uma para woofer em mono e uma via de retorno de chão. São 4 saídas. Então se eu usar as 4 saídas aqui out, ainda sobram 2. Sacou? Ah, você quer fazer uma torre de delay lá atrás, você faz. Quer pôr mais uma via de retorno, você coloca. Enfim, meu, é muito bom. Aí essas 8 aqui, ó, você sobra só para fazer monitor de músico, ó. Consigo fazer 8 saídas mono aqui para músicos. E ainda 8, 9 e 10 se eu contar com as 2 que sobrou aqui em cima, que eu também posso fazer para saídas de músico. Nas de cima,
entendeu? Então eu posso fazer um PA e retorno completinho com 4 vias, sendo LR, woofer e retorno de palco, e mais 10 vias de fone para músicos. Pô, então maravilhoso, né? Acredito que aí para igrejas aí de pequeno e médio porte, supre de boa, bem de boa, tá? Então aqui a parte de baixo aqui é a parte do card dela, então você consegue, ela vira interface também, você consegue mandar a música pro computador, para mixar no computador, ou fazer live, enfim. Tá? Aqui é para você ligar o roteador, no caso das outras ela não tem anteninha, então ela não vai funcionar sozinha, tá? A parte remota dela para controlar via tablet e tal, você tem obrigatório você colocar o roteador. Saidinhas MIDI, intranet, não vou entrar em detalhes a isso aqui seria para stage box, essas coisas aqui no AES50. E aqui eu tenho as 16 entradas dela, que não são combo, são XLR, tá? Então, assim, Hudson, pô, limitado, 16 entradas. Sim, 16 entradas é um pouco limitado, né? Mas lembrando que, assim, eu tenho aqui mais 6 entradas TRS aqui. Ou seja, né? Então, usar a esperteza, né? Liga os microfones aqui, boa parte dos instrumentos ligo nas 16. Por exemplo, tem um cabinho que vai o som do computador. Pô, vou ligar aqui. Vou ligar no meus P10, entendeu? Um teclado, não seria tão certo ligar aqui, mas eu não tenho um canal aqui, pô, eu ligo aqui, entendeu? Nos auxiliares. E lá dentro dela, ela vai entrar direto na parte de auxiliares, no canal de auxiliar. Mas como ela tem 32 canais dentro dela, você pode rotear para ele sair desse auxiliar e ir para um canal físico lá dentro para ficar junto com os outros, assim, não tem problema. Ela é totalmente. Você pode mexer à vontade os input e output dela sem menor problema, tá? Então, cara, é sensacional, assim. Então, você vê que ela tá. Você acha ela por uns 13,5, 13 aí garimpando na internet nos dias de hoje, que eu tô gravando vídeo, você acha essa mesa. Então, você pega a diferença de uma Soundcraft, tipo, vai pagar uma média de 8 a 10. Não sei, de repente essa diferença. 3 mil de diferença, 4 mil de diferença. É uma diferença boa, não é uma diferença pequena. Mas de repente, se você pode arcar com essa diferença, cara, eu não pensaria duas vezes, eu partiria para X32 Hack. Sem falar que se você comprar um stage box lá no futuro, você coloca um stage box, você amplia a quantidade de saídas e entradas dela, tá? Então é isso, ela totaliza aqui 22 canais, se eu colocar um stage eu aumento 8, então ela vai para 30. E ela já aumenta mais 8 saídas, então ela já vai para 16 XLR, fora esses aqui P10. Então assim, uma maravilha de mesa, tá? E falando um pouco aqui eu tenho toda a parte que eu controlo ela dentro da mesa, tá? Mas eu vou falar um pouquinho também do Mix Edit dela, tá? Só um minuto. Então assim, eu tenho dois. Esse aqui é o antigo, tá? Que eu gosto dele porque ele é igualzinho à mesa X32, tá? Tem aqui Single Faders e tal. Então eu tenho aqui, ó, Home. Então eu tenho a parte do meu geral aqui do channel strip dela, né? Tem o gate, tem o EQ, tem o Dynamics aqui que são compressores, né? Posso ligar, desligar, né? Config, que eu coloco o source dela aqui, escolho o canal que entra, por exemplo, no canal 1, mas eu quero que entre com 17, pronto, já mudei, entendeu? Low cut aqui para desligar, né? O ganho dela. Gate, né? Que eu não tenho só o gate, posso virar expander, como eu falei lá atrás. Tenho aqui o compressor, o EQ dela, tá? Bem legal, bem parecido com a XR18, tá? Mesma fábrica, né? Aqui as mandadas aqui, tá? Dos auxiliares, dos 16 bus, ó, pode ver, são 16. E o main aqui. Enfim, é uma mesa bem completa, mano. Tipo, o trabalho foi a primeira mesa que eu tive acesso, assim, quando eu comecei com digital e até, lógico, tem mesas melhores e muito mais caras, né? Tô falando que a X32 ela bate em todo mundo. Mas dos custo-benefício essa mesa é fantástica, tá? Eu gosto muito. Aqui tem lá nas igrejas lá, de todas que eu instalei lá para umas 3 aqui que eu tomo conta, nenhuma deu problema até hoje, tem há anos lá trabalhando. Então assim, são mesas muito bem feitas assim, tá? E eu tenho o segundo, ela tem esse edit aqui também, que é mais parecido com a XR18, que particularmente eu não sou tão familiarizado com ele, mas ó, para quem gosta, ele é mais moderno, é os últimos modelos aqui que saiu, tá vendo? Então pode ver que ela lembra mais a XR18, ó, canal, config e tal.
E a X32 também trabalha com essa interface aqui, tá? Que eu mostrei pra vocês lá da XR18, tá? Como eu tô acostumado com console, né? Eu acho legal essa aqui. É antiguinha, mas tipo assim, é igualzinho, cara, a mesa, né? O talkback e tal, enfim. Espero ter tirado alguma dúvida de vocês sobre qual comprar, né? Coloquei mesas aqui na faixa de vai até 5 mil até 14, né? Assim, para quem a questão da X32 Hack e a i24 tem uma outra concorrente também, tá? Que seria, não tô com ela aqui agora, mas que seria a DL32, tá? Cadê ela? Não tô com ela fácil aqui. Ó, mas é essa aqui, né? A DL32. Então aqui eu já tenho 32 entradas, mais 8 saídas. Assim, pode ver aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5. 5, tem 10, né? Mas tirando que tem um LR, né? Então eu tenho, tirando o LR eu tenho 8 igual ao i24, né? Eu achei assim, para uma mesa que tem 32 entradas, 8 saídas, eu achei pouco, tá? Mas ela também é uma opção, só que ela aí tá na faixa de 10, 11 mil e tal, entendeu? Então ela tá um pouco mais cara que a i24 e um pouquinho mais barata que a X32 Hack. Entre ela e a X32 Hack, não teria a menor dúvida que eu iria de X32 Hack, tá? Muito mais mesa, tá bom? Então, assim, isso é opinião minha, primeiramente, tá? Se alguém discorda aí, não precisa me bater, não. É só uma opinião mesmo do que eu já vivenciei com essas mesas, tá bom? Já vi comparativo entre até do Thiago Borges, que é bem legal, que é entre a DL16, a XR18 e o i24. Só que ele fala muito questão de ganhos e tal, essas coisas, e fala de durabilidade também. Ele tem uma experiência, no caso, bem melhor que eu nessas mesas. E assim, você também pode procurar lá no YouTube, lá é bem legal, tá? Ele falando dessas mesas aí. Então é isso, tá bom? Espero ter ajudado um pouco aí com essas informações. Um abraço, fique com Deus.